Após serem abandonados por seus pais, 4 irmãos vão parar em um orfanato e são enviados para diferentes lares adotivos. Com o objetivo de reunir sua família, eles contam com a ajuda de sua babá para trazer seus pais de volta para casa. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Os Irmãos Willoughby, de 2020. Então preparem-se, é hora do recap! Os Willoughby são uma família nada convencional. Eles vivem escondidos do mundo moderno em uma casa antiquada e seu legado é passado adiante através de magníficos bigodes. Os bigodes acompanham a família geração após geração, até chegar em Walter, que se casou com Helga e juntos eles tiveram seu primeiro filho. Desde bebê, Tim foi negligenciado por seus pais, que não tinham amor suficiente para compartilhar com ele. Mais tarde, o casal teve uma filha chamada Jane, e em seguida 2 gêmeos. Ambos receberam o nome de Barnaby. Com o passar dos anos, Walter e Helga se tornaram ainda mais mesquinhos, e até mesmo a comida deixaram de dividir com seus filhos. Faminta, Jane decide roubar o bolo de carne que seus pais pretendiam comer no jantar, e o devora enquanto eles estão distraídos conversando com Tim. Quando percebe o que aconteceu, o casal decide responsabilizar seu filho primogênito pelo ocorrido, e Walter tranca o garoto no porão como castigo. Apesar das adversidades, as crianças Willoughby ainda tinham esperança de ter uma vida melhor. Certa noite, durante uma tempestade, os jovens escutam um forte grito vindo do lado de fora da casa, e Jane decide sair para investigar, juntamente com seus irmãos caçulas. Porém, no momento em que a menina abre a caixa, uma criatura assustadora a ataca. Na manhã seguinte, Tim consegue fugir de seu castigo e vai até a biblioteca. Ao chegar lá, o jovem descobre que seus irmãos resgataram um bebê na noite anterior e tentam convencer Jane a se livrar daquela criatura, pois sabe que seus pais odeiam crianças. Enquanto a dupla discute, a menina órfã consegue fugir e vai parar no quarto do casal. Imediatamente, Tim corre até lá para pegar o bebê de volta, mas seus pais ficam furiosos ao ver mais uma criança e expulsa todos os seus filhos de casa. Se quiserem retornar, os jovens terão que dar um jeito de se livrar daquele bebê. Então, Jane decide ir atrás de um lar para ele. Pela primeira vez na vida, Tim sai de casa e segue sua irmã pelas ruas até chegar em uma casa, aparentemente perfeita. Ao invadir os portões, os Willoughby avistam um lago de arco-íris, repleto de patos gorduchos, e atravessam a ponte até chegar à casa. No entanto, quando olham pela janela, as crianças percebem que aquele lugar é na verdade uma fábrica de doces. Antes de partir, Jane decide dar um nome ao bebê e pede a ajuda de Tim para escolher um que combine com ele. Portanto, o garoto decide chamá-lo de Ruth, e após se despedir da criança, a menina toca a campainha. Não demora muito até que um homem bigodudo apareça na porta para pegá-la, e Tim fica encantado com o bigode magnífico daquele cara. No caminho de volta para casa, os 4 irmãos começam a teorizar como seria se pertencessem a outra família, e Jane chega à conclusão de que a vida deles seria melhor se fossem órfãos. No entanto, para isso, eles precisam arranjar um jeito de se livrar de seus pais dementes. Sendo assim, as crianças decidem contar com a ajuda de uma agência de viagem para fazer esse trabalho. Como não tem dinheiro para pagar pelo serviço, eles pegam um dos folhetos da agência e vão para casa planejar a próxima aventura do casal. O plano de Tim é programar atividades que envolvam muito perigo para aumentar as chances de que seus pais morram de verdade e não retornem para casa nunca mais. Após finalizar a programação letal do passeio e informar que crianças são proibidas naquela viagem, Tim dá um jeito de entregar o panfleto a eles. Ao ver o papel, inicialmente o casal fica assustado, mas quando descobre que aquela é uma grande oportunidade, eles decidem ir viajar e passar um tempo longe de seus detestáveis filhos. Quando ambos deixam a casa, os jovens comemoram e fazem uma bela bagunça na mansão, na tentativa de descontar todas as vezes que seus pais os impediram de se divertir. Antes de ir dormir, Tim retira a foto emoldurada de seus pais da parede e a joga dentro do porão.
Em seguida, coloca a imagem de seu tio Edmund no lugar. Um dos sonhos do rapaz é ter um grande bigode, assim como aqueles que os grandes homens de sua família tiveram. Na primeira manhã, sem os seus pais por perto, Tim tem seu sonho interrompido por seus irmãos, que foram até o quarto acordá-lo para dizer que estão com fome. Como o garoto é o mais velho de seus irmãos, ele se sente responsável por garantir o sustento da família e decide servir uma lagosta velha no jantar. Depois dele apresentar o cardápio, Jane decide ir até a casa onde deixou Ruth à procura de algo decente para comer, mas Tim tenta impedi-la. Enquanto discutem, uma mulher desconhecida se aproxima da porta e entra abruptamente na mansão. Linda logo se apresenta como babá e informa que os pais das crianças a contrataram para cuidar deles no período em que estiverem fora. Ao ouvir isso, os jovens ficam apavorados, pois sabem que, se depender de seus pais, aquela mulher provavelmente está lá para causar mal a eles. Porém, não demora muito até que Jane passe a confiar em Linda e seus irmãos começam a ficar preocupados com a garota. Portanto, Tim começa a pensar em um plano para se livrar dela e pede a ajuda dos Barnabys para executar sua ideia. Nessa hora, ele descobre que os gêmeos possuem uma engenhoca semelhante a uma catapulta, capaz de arremessar a babá para bem longe. No entanto, quando a mulher se oferece para ir até a cozinha preparar o café da manhã, consegue conquistar o coração das crianças. Como forma de protesto, Tim se recusa a comer, mas sua babá insiste, até que o garoto acidentalmente joga mingau em seu rosto. Nesse momento, tanto ele quanto seus irmãos acreditam que serão castigados e trancados no porão, mas Linda afirma que jamais faria isso. Enquanto conversa com aqueles jovens, a babá descobre que eles encontraram uma criança órfã alguns dias antes e a levaram até a fábrica de doces da cidade para ser adotada. Preocupada com a saúde do bebê, a mulher decide ir até lá para verificar como ele está e descobre que Ruth foi adotada pelo comandante Melanoff. Ao chegar na casa, Linda tenta pegar o bebê, porém ele está extremamente agitado devido ao excesso de açúcar que ingeriu. Sendo assim, a mulher vai atrás da pequena criatura e, com a ajuda de Melanoff, consegue alcançá-la antes que ela fosse enviada para o incinerador. O homem se sente aliviado por saber que seu bebê está bem e leva uma bronca da babá por deixá-lo comer tantos doces. Enquanto alimenta Ruth com comida de verdade, o comandante começa a desabafar sobre os desafios de ser pai solteiro e informa que até mesmo chegou a pedir a ajuda do serviço de órfãos, pois há 9 noites não consegue dormir direito. Ao ouvir isso, Linda fica incomodada e aconselha o homem a nunca ligar para aquela empresa, pois eles são pessoas terríveis que não possuem nenhum amor às crianças. No entanto, Melanoff afirma que não pretende entregar o bebê para eles, pois já se apegou à menina e pretende criá-la como se fosse sua filha. Ao ver aqueles dois adultos conversando a respeito da saúde da criança, os irmãos Willoughby presenciam pela primeira vez uma demonstração de afeto genuíno e ficam maravilhados com tamanho cuidado. Antes de partir, as crianças se despedem do comandante Melanoff com um abraço e o homem dá um doce de presente para Tim. Enquanto isso, seus pais estão curtindo sua lua de mel sem se preocupar em sobreviver a nenhum dos desafios que as crianças escolheram cuidadosamente para eles. O casal está tão preocupado em aproveitar suas férias que nem mesmo percebe as enrascadas em que estão se metendo e, por sorte, conseguem se livrar de todas elas. Porém, quando sua reserva financeira chega ao fim, eles descobrem que precisarão voltar para casa, e Helga lamenta o fato de ter que ver seus filhos novamente. Nesse instante, seu guia turístico dá a eles a ideia de vender sua casa pela internet, e o casal prontamente aceita essa sugestão. No ônibus a caminho de casa, Tim decide abrir o doce que ganhou de Melanoff e divide o conteúdo da embalagem com sua babá. Ao chegar em casa, Linda recebe uma mensagem de Walter e o garoto fica curioso para saber o que ele disse, pois a essa altura acreditava que seus pais já haviam sido devorados por ursos raivosos. Sendo assim, o jovem pega o celular escondido e escuta o áudio de seu pai dizendo que irá vender a casa. Imediatamente, ele corre para dar a notícia aos seus irmãos e tenta convencê-los de que a babá é uma agente dupla enviado por seus pais para manipular as crianças. De repente, Irene Holmes aparece e coloca uma placa
na frente da antiga mansão, anunciando que ela está à venda. Durante a noite, as crianças decidem colocar em prática seu plano para impedir que a casa seja vendida, e para prevenir que imprevistos aconteçam, decidem trancar Linda no quarto. Escondido de seus irmãos, Tim toma uma decisão drástica e liga para o serviço de órfãos para denunciar sua babá, afirmando que ela é uma péssima cuidadora. Na manhã seguinte, Irene abre a casa para visitação e os ataques se iniciam no momento em que o primeiro visitante tenta abrir a porta. Ao tocar a maçaneta, o homem é eletrocutado e arremessado para longe. Ainda assim, os demais visitantes decidem entrar e são atacados de diversas formas. Quando menos esperam, eles ativam armadilhas e levam um golpe forte o suficiente para expulsá-los da mansão. Irene fica extremamente estressada por não conseguir vender a casa para nenhum visitante, mas seu problema chega ao fim quando a família perfeita aparece e decide que aquele será o seu futuro lar. Tudo estava indo bem até que eles vão fazer uma visita à biblioteca e uma voz tenebrosa os expulsa de lá. Assustados, os irmãos Willoughby decidem ir investigar o que há lá em cima, pois esse monstrengo não foram eles que criaram. Quando entram no cômodo, os jovens avistam uma aranha gigante e passam a acreditar que aquele será o seu fim. Porém, ao retirar sua máscara, a criatura revela sua verdadeira identidade e eles descobrem que aquela é a sua babá, tentando espantar os visitantes para que a casa não seja vendida. Nessa hora, Tim fica confuso, pois não entende o motivo da mulher estar ajudando as crianças, já que trabalha para os seus pais. Então, Linda afirma que seu compromisso é cuidar daqueles jovens e o único motivo de não ter avisado sobre a venda da casa é porque não queria vê-los tristes. Nesse instante, as crianças se sentem aliviadas e abraçam sua babá. Pela primeira vez, Tim consegue confiar em um adulto e agradece a mulher por tudo que fez por ele e seus irmãos. Enquanto a abraça, eles escutam um veículo estacionando do lado de fora e de repente, os agentes do serviço de órfãos invadem o local. Ao vê-los, Linda entra em desespero e informa as crianças de que elas precisam fugir. Enquanto tenta encontrar uma saída, a mulher percebe que está cercada e tenta impedir que os irmãos Willoughby sejam levados. Afinal, eles não são órfãos. Enquanto a babá discute com aqueles dementes, um dos agentes se aproxima e consegue reconhecê-la. Ele afirma que Linda era órfã e que o departamento tentou encontrar uma família para ela, mas ninguém a queria. Ao ouvir isso, Jane afirma que eles adoram a mulher e querem permanecer com ela. Então o agente liga uma gravação de voz, na qual Tim afirma que sua babá é ruim e deseja se livrar dela. Quando escutam essa declaração, seus irmãos ficam furiosos com o garoto e Linda se sente muito magoada, pois desde que chegou naquela casa, está dando o seu melhor para cuidar das crianças. Pressionada pelo agente, a mulher vai embora e os irmãos são levados separadamente para diferentes lares até seus pais biológicos retornarem. Os Barnabys foram enviados para uma casa tecnológica e se afundaram na internet. Já Jane foi adotada por uma família que acredita no poder curativo das músicas e festeja o dia inteiro. Por fim, Tim se recusou a ser adotado e fugiu de todas as famílias que se dispuseram a adotá-lo. Porém, quando descobriu que sua casa foi vendida e demolida logo depois, o menino desistiu de lutar e aceitou seu triste destino. Após sofrer uma das maiores decepções de sua vida, Linda decidiu ir embora da cidade e recomeçar sua vida em outro lugar. A babá está em um ônibus rumo à sua nova vida, quando um gato aparece no meio da estrada e obriga o motorista a parar o veículo. O animal estava dentro de um capacete e Linda logo percebe que aquele objeto pertence a Tim. Ela encara isso como um recado do universo e decide fazer alguma coisa para reunir os irmãos Willoughby novamente. Na manhã seguinte, Tim está em sua cela no departamento do serviço de órfãos, quando recebe a inesperada visita da mulher, que está fantasiada de funcionário e pede que ele a chame de Phil. Linda ordena que o garoto entre no carrinho de mingau e a ajude a recuperar sua família. Emocionado pela atitude da babá, mesmo depois de tudo que aconteceu, Tim entra no carrinho e ambos conseguem escapar pelos corredores. Quando estão prestes a chegar na porta, um dos agentes aparece
aparece e investiga o carrinho de mingau. Nessa hora, a dupla aproveita para fugir, porém, o verdadeiro Phil aparece e Linda é desmascarada. Rapidamente, a babá corre para o estacionamento e rouba um carro. Os seguranças tentam fechar o portão para impedir que ela saia, mas Linda consegue escapar. Sua primeira parada é para resgatar os Barnabys e em seguida, a família vai até a casa onde Jane está vivendo. A garota está furiosa com seu irmão mais velho, mas aceita seu pedido de desculpas e o grupo consegue fugir antes que o serviço de órfãos apareça. Linda então chega à conclusão de que enquanto acharem que as crianças são órfãos, os agentes nunca irão desistir de pegá-las. Sendo assim, os irmãos Willoughby decidem ir atrás de seus pais, pois somente assim eles poderão permanecer juntos. Como foram as crianças que fizeram todo o roteiro de viagem do casal, elas sabem que agora seus pais estão indo para a Suíça. Portanto, pedem a ajuda do comandante Melanoff para conseguir um meio de transporte que os possibilite chegar lá o mais rápido possível. O grupo então usa os maquinários da fábrica para construir um dirigível feito de doces. Linda e Melanoff se preparam para embarcar com os jovens, porém, eles desejam poupá-los de toda aquela confusão e decidem embarcar sozinhos na missão de resgatar os seus pais. Enquanto as crianças exploram os céus, deixando um rastro de arco-íris por onde passam, o casal está escalando uma montanha de neve e não consegue descer antes de começar a congelar. Agora que está com a vida por um fio, Helga e Walter percebem o grande erro que cometeram e se arrependem de ter negligenciado seus filhos. Quando se dão conta de que estão prestes a morrer congelados, os dois pombinhos apaixonados dão um último beijo de despedida e agradecem pelo privilégio de estarem juntos até o último momento. Após longas horas de viagem, os irmãos Willoughby chegam ao seu destino final e percebem que encontrar seus pais não será tão fácil quanto imaginavam, pois eles podem estar em qualquer lugar. Por sorte, enquanto subia a montanha, Helga acidentalmente deixou cair seu novelo vermelho e as crianças usam a linha para se guiar, o que permite que elas encontrem a localização do casal. Quando chegam ao topo da montanha, os irmãos avistam milhares de montes de neve e Tim logo começa a se preocupar, pois acredita que seus pais se tornaram mais uma vítima daquele cemitério gelado. O quarteto tenta encontrar o monte sobre o qual seus pais estão enterrados, mas não obtém sucesso, pois essa tarefa é como procurar uma agulha no palheiro. Se não encontrarem o casal logo, as crianças também irão congelar em breve. Porém, de repente, eles escutam um barulho familiar e se aproximam de um dos montes de gelo. Quando retiram a neve, os jovens encontram seus pais e descobrem que o barulho que estavam ouvindo foi causado pelo beijo deles, que permaneceu aquecido mesmo naquelas condições extremas. Imediatamente, as crianças ligam os aquecedores para descongelá-los e comemoram o fato de seus pais ainda estarem vivos. Pela primeira vez na vida, Helga e Walter ficaram felizes ao ver seus filhos, pois se as crianças não tivessem aparecido, eles teriam morrido congelados. O casal pergunta como os jovens conseguiram encontrá-los e Tim decide revelar toda a verdade. O garoto conta que foram eles que planejaram aquela viagem e fizeram isso porque queriam se livrar de seus pais. No entanto, acabaram se dando mal e agora precisam que o casal volte para casa para que os 4 irmãos possam permanecer juntos. Tim sabe que seus pais não os amam, mas topa voltar para sua vida infeliz se isso for necessário para que seus irmãos não se separem. Ao ouvir isso, o casal percebe o grande erro que cometeu ao não amar os seus filhos e afirmam estar arrependidos de sua conduta. Nesse instante, as crianças começam a nutrir a esperança de que talvez possam ser amadas, porém logo se deparam com a triste realidade. Mais uma vez, elas são abandonadas por seus pais, que depois de derrubá-las na neve, roubam o dirigível e vão embora, deixando os irmãos Willoughby para trás. Quando percebem o que acabou de acontecer, os jovens ficam incrédulos, pois arriscaram a própria vida para salvá-los e agora foram deixados para morrer. No entanto, dessa vez, o casal
casal não consegue se safar, pois sofre um grave acidente quando o veículo se choca em uma rocha pontiaguda e todo o ar escapa de dentro dele, enviando os dementes para bem longe. Com o passar das horas, a tempestade de neve se intensifica e toda a fonte de calor que as crianças utilizaram para descongelar seus pais é destruída. Então Tim tem a ideia de seguir o novelo para descer a montanha, mas a linha está totalmente congelada e acaba se quebrando. Sem outra alternativa, os 4 irmãos aceitam seu triste destino e se sentem felizes por terem uns aos outros até o final. Apesar de não existir mais nenhuma esperança, eles estão mais felizes juntos naquela montanha de neve do que separados em lares adotivos. Porém, quando menos esperam, Ruth aparece e os resgata daquela prisão de gelo. Ao olhar para cima, eles avistam um helicóptero e Linda corre para abraçá-los. Após se certificar de que os jovens estão bem, a mulher pergunta onde estão seus pais e fica espantada ao descobrir que o casal abandonou seus filhos para morrer naquela montanha. Apesar disso, foram eles que se deram mal e agora as crianças se tornaram órfãs de verdade. Porém, essa triste história se transforma em um final feliz quando Linda e o comandante Melanoff decidem adotar os 4 irmãos e o grupo se torna uma grande família. Depois desse dia, todos passaram a viver juntos na fábrica de doces e as crianças finalmente puderam experimentar o que é receber o amor de pais de verdade, que as apoiam e se preocupam com seu bem-estar. Enquanto isso, Helga e Walter tentam sobreviver no meio do oceano e conseguem usufruir de seu grande amor até mesmo no último momento, quando são devorados por um tubarão. Galera, será que dessa vez esse casal bizarro conseguiu escapar ileso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!